os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Espero que os irmãos estejam aqui nos aguardando. Perdão pela ocorrência. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Esse é o meu companheiro de aulas do semestre. Eu acho que o microfone cansou de tantas aulas. Que ele ouviu e não quis mais trabalhar justo hoje. Nós vamos falar sobre as 7 leis do ensino. E esta palestra está baseada neste livrinho aqui, ó, As 7 Leis do Ensino. É um livro escrito por um pedagogo chamado John Milton Gregory. Este livro foi escrito no século passado, no ano de 1800 e... Deixa eu precisar a data aqui para nós. No ano de 1884. Isso mesmo, 1884. Se nós formos fazer umas continhas aí, né, vamos verificar que esse livro tem em torno de 136 anos. Nossa, mas vocês vão me dizer assim, esse livro não é ultrapassado, irmã Amélia? Para você compartilhar este livro conosco? Gente, por incrível que pareça, eu participei de alguns concursos recentemente e algumas informações dos concursos estão contidas nesse livro. Algumas informações que ele trata como competências para ensinar estão aqui nesse livro. Inclusive, tem um livro de um pedagogo chamado Philippe Perrenot, né, francês, 10 novas competências para ensinar. Competências para ensinar. Ele já falava aqui, ó, desse assunto, nesse livrinho aqui. Este livro é um livro básico, é o beabá da pedagogia. Então, quando você fala de semana pedagógica, você está tratando de prática pedagógica e de temas que tratam da prática cotidiana do professor. Então, esse manual vai mostrar para nós o que é a prática do professor, como ele deve se portar, como o aluno deve se portar, como o professor deve conduzir o tema que ele está trabalhando. Então, é um material maravilhoso. Diante dessa semana pedagógica que nós tivemos aqui, eu estou até... E depois desse meu microfone que pifou, nossa, foram tantos entraves que eu enfrentei hoje para dar essa palestra. Meu Deus, que dificuldade. Eu não imaginei que eu ia enfrentar mais uma hoje, mais uma agora, bem na hora da palestra. Enfrentei muitas dificuldades hoje, mais uma agora. Eu fiquei olhando para mim mesma e vi a grandeza de tudo que foi transmitido durante essa semana, de tudo que foi passado essa semana para os nossos professores, não é? E eu olhei e falei, meu Senhor, como eu sou pequenina, como é difícil essa trajetória
do trabalho como mestre na tua casa, na tua seara, não é? O trabalho do professor é um trabalho árduo, é um trabalho que requer muito, exige muito do professor, não é? Exige muita paciência, desvelo, comprometimento. E o professor precisa ter bem claro para ele o que ele realmente quer enquanto ministério. Porque Paulo diz que se o teu ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, para ser professor, é necessário ser, antes de mais nada, uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem visão do reino de Deus, que tem uma visão de ganhador de almas também, porque ele está arrebanhando almas das mãos do diabo, né? Então, aqui na nossa apresentação do PowerPoint, eu coloquei bem na capa a foto do nosso irmão Rex e a foto de alguns garotinhos que ele ganhou para Cristo da escola dominical. E, segundo alguns relatos, disse que depois de 12 anos, não havia praticamente mais gente para se prender na Inglaterra. Os juízes não estavam tendo mais trabalho, porque o Rex tirou as crianças da rua. Ele fez um trabalho que envolveu não só a salvação daquelas crianças, como o comprometimento daquelas crianças para se tornarem cidadãos de bens. E então essas crianças não mais aderiram à criminalidade. Então, mudou a sociedade. Eles não só aprenderam a ler, a escrever, a contar, como aprenderam a palavra de Deus também. E no final da apresentação, eu coloquei fotos da casa do primeiro casal que abriu a escola dominical aqui no Brasil, o casal Sarah e Robert Kelly, que eram da igreja congregacional, um casal de missionários, e até hoje a casa deles em Petrópolis está com um monumento lá, indicando que ali morou o casal que abriu a primeira escola dominical no Brasil. Embora, segundo o nosso irmão Judson Canto, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dele, diz que já havia um grupo de irmãos metodistas aqui no Brasil que faziam escola dominical, mas a escola dominical deles não foi adiante, começou, mas não teve prosseguimento. No entanto, a escola dominical fundada por este casal de missionários foi para frente, né? E assim como lá na Inglaterra, quando o Rex abriu a escola dominical, já havia pequenos grupos de vários irmãos que estudavam a Bíblia, ensinavam a Bíblia para crianças. Mas quem ensinou mesmo a palavra e deu aquele boom, não é? E que fez um movimento por toda a Inglaterra, a ponto de ter 5 milhões de crianças chegaram a aprender a palavra de Deus e tiveram contato com a palavra de Deus, foi o trabalho do Rex. Então, nós temos aí 2 irmãos que fizeram diferença, tiveram seus nomes escritos, não é? Em destaque na história. Agora, por que eu coloco esses 2 irmãos, esses 2 casais, no caso o Rex
e esse casal, no final, em destaque. Porque eu gostaria de mostrar uma coisa muito importante para nós, que nós somos parte da história da escola dominical. Nós somos e fazemos parte de um momento ímpar da escola dominical. Eu creio que alguns de vocês tiveram a oportunidade de dar aula pelo celular, pelo computador. Não é? Esse ano que passou, eu me vi fazendo isso. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir aulas pelo celular, pelo computador, pela TV, que às vezes acessa pela TV, não é? Algo assim inusitado. Nós estamos fazendo parte de um momento no qual os professores estão se unindo em grupos pela internet, até mesmo nas igrejas, para estudar a palavra e se aperfeiçoar. Eram coisas que não aconteciam, mas os professores estão se dedicando para conseguir alcançar os seus alunos e melhorar a escola dominical em suas igrejas. Então, são momentos ímpares na história da igreja, e nós fazemos parte deste momento. Então, nós somos parte dessa história. Glória a Deus, que nós somos parte dessa história. E vamos investir nisto. Porque os irmãos, naquela época, eles fizeram a sua parte com os recursos que eles tinham às mãos. Não é como nós aprendemos na segunda-feira? Com os recursos que eles tinham, tudo que tem às tuas mãos para fazer, faz-o. Agora, com os recursos que nós temos, nós vamos fazer. E vamos melhorar, e vamos contribuir para mudar a nossa escola e para melhorar o ensino na nossa igreja. Então, quando se trata, por exemplo, aqui nós vamos ver as 7 leis do ensino, elas são leis que permeiam vários tempos em toda a história. Só que você pode usá-la com os recursos que você tiver à mão para usar. Não importa o momento da história. É por isso que este livro ele tem sido útil há tantos anos. Tá bom? Por isso que ele tem sido útil há tantos anos. O John Milton Gregory, ele foi um dos líderes da área educativa na geração passada. Ele nasceu em Sand Lake, perto de Nova York, em 1822, né, ano que o Brasil foi independente. Ele começou seu trabalho em escolas rurais, depois ele foi superintendente de diretoria de ensino, foi reeleito 2 vezes. Quando chegou na última vez, ele não quis mais, aí ele ficou na direção de uma escola, foi diretor de uma revista de educação e ele organizou uma universidade industrial no estado de, eu não sei falar, mas se escreve Illinois, por 13 anos. Depois que ele saiu dessa direção, ele continuou prestando serviços nessa universidade que ele ajudou a fundar. E ele deixou um aviso. Quando ele morresse, ele queria que os seus restos mortais ficassem no claustro desta universidade. E
quando ele faleceu em 1898, atenderam ao pedido e ele está enterrado lá na Universidade de Illinois. Se escreve assim, mas não se fala assim. Como eu não sei falar esse nome direito, eu estou falando errado, tá bom? Bom, e ele ficou lá enterrado na universidade aonde ele tanto trabalhou e onde ele dedicou os últimos anos da sua vida. Então, ele teve uma vida, ele até foi trabalhar durante um período na área do direito, mas ele não conseguiu ficar na área do direito. O negócio dele era educação, ele tinha vocação para isso. Né? Não tem jeito. Quando a pessoa tem vocação para ser professor, não tem jeito, está no sangue. Não é? Isso é bastante interessante, porque às vezes acontece, eu vou citar um fato, nesse caso eu tenho um senso crítico, às vezes, com relação à escola dominical. Como é palestra, eu vou falar. Às vezes, as pessoas escolhem alguém porque ela tem uma posição proeminente na igreja, porque acha que ela conhece bem a Bíblia, porque ela tem um parentesco com o pastor e tudo mais, mas ela não tem vocação para o exercício do magistério. Nem todas as pessoas... Vou até colocar o óculos para ficar mais sério. Nem todas as pessoas têm vocação para exercer a função de professor de escola dominical. A função de professor da escola dominical é uma função muito séria. Não se aprende apenas a ser professor de escola dominical. Tem que ser uma coisa que tem que ser daqui, ó. Tem que gostar de escola dominical em primeiro lugar. Tem que se amar a palavra de Deus. E precisa ter comprometimento com o ensino da palavra de Deus. Não basta ser apenas porque tem uma certa posição ou porque fez umas perguntas um pouco difíceis, agora eu vou colocar ele para ensinar. Não, também não funciona. Precisa ter comprometimento com a palavra e com o ensino da palavra. É uma função muito séria. E alguns e se não tiver esse comprometimento, não subsiste, não se sustenta. Aí traz prejuízo para o trabalho. Então, o John Milton diz que educar é uma arte. Existe a arte de preparar e a arte de ensinar. Então, para se dar uma aula, tem que se preparar essa aula, né? Preparo este, que já foi comentado aqui, que se inicia desde a segunda-feira. Não é? Sabe aquela história do ruminar? Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu congregava numa igreja pequenininha, tinha aqueles irmãos do Nordeste que sempre comentava do boi, que ele come a grama e ele fica ali ruminando, aí ele engole, eu não sei como que ele engole, e depois volta para a boca e ele fica ali ruminando, ruminando. Crente, assim, professor, é assim. Ele tem que ficar ali, ó, ruminando a lição durante a semana inteira, não é? Ruminando, se alimentando dela.
tornando a lição clara diante dos seus olhos. Porque se ele não ruminar esta lição, fica tudo obscuro. E como que um cego vai poder guiar outro cego? Não é? Jesus mesmo disse, um cego não pode guiar outro cego. Até o John Milton, ele diz assim, é como se um cego quer guiar um outro cego com uma lamparina sem querosene. Ou seja, é impossível um professor que não tem a lição clara diante de seus olhos poder ensiná-la. Então, ele tem que prepará-la. Essa preparação envolve aspectos de ordem física. Ele vai ter que se preparar fisicamente, vai ter que deixar alguns afazeres. Mentalmente, a mente dele vai se ocupar da lição. Socialmente, ele vai ter que se separar de alguns grupos. Ele vai ter que deixar alguns colegas. Ele vai ter que se separar de algumas pessoas da família. Não é? Então, nesse caso, o ensinador cristão precisa estar atento a isso. O professor comunica experiências. O professor comunica situações do dia a dia que ele vivencia, que as pessoas vivenciam. O professor comunica situações que as pessoas conhecem, fatos que as pessoas conhecem, verdades que as pessoas conhecem. E para isso ele usa sinal, ele usa objeto, ele usa até ensinação. Veja só, Jesus. Por que exemplo melhor que Jesus? Jesus, ele fazia uso de elementos que as pessoas conheciam, não é? Casamento, a plantação, o dia a dia, o cotidiano, não é? A videira. Então, ele fazia uso de situações que as pessoas conheciam, ou seja, ele conhece a verdade e aí ele pode ensinar a verdade. E se ele conhece a verdade muito bem e tem condições de ensinar essa verdade, o aluno vai compreender o que ele está ensinando. E o que ele usa para ensinar? A linguagem, a fala, uma fala que o aluno compreenda. Não adianta falar difícil para mostrar que sabe muito. Jesus era o homem mais inteligente que havia sobre a terra, mas só falava de elementos que as pessoas entendiam. Em nenhum momento Jesus fazia uso de elementos que ninguém sabia. Não é? Então, o ensinador cristão deve tomar cuidado com isso. A lição a ser ensinada, ela deve ser aplicada em termos de verdade já conhecida pelo aluno. Então, o professor parte do conhecido para depois ir para o desconhecido. O professor tem que tomar cuidado. Ele não pode partir de um elemento desconhecido. Ele tem que partir do fácil para chegar no difícil. Do descomplicado para chegar no complicado. Então, ensinar é despertar a mente do aluno. Despertar é fazer com que a mente do aluno fique atenta para que ele possa aprender.
Então, você vai procurar despertar o seu aluno para que ele compreenda. Então, aprender, o que é aprender? É pensar com o seu próprio entendimento. Aprender é procurar observar uma nova ideia, uma nova verdade e tornar em hábito essa nova arte, essa nova habilidade. Então, por exemplo, se o seu aluno assistiu a sua aula, viu o que você aprendeu e não apreendeu nada daquilo que você falou, não mudou nada na vida dele, então ele não aprendeu. O que precisa haver, como nós já vimos durante a semana aqui, é mudança de atitude. Isto é aprendizagem. E aí vem o 7º momento da aprendizagem, que é o teste e a prova do ensino feito. É a recapitulação, é a aplicação do material que foi ensinado. Então, você vai ver os conhecimentos, as ideias que foram aplicados e se ele realmente assimilou. Então, primeiro, a lei de ensino, as 7 leis do ensino, elas são como se fossem umas regras, não é? Para o aluno se manter interessado, aprendendo. E o aluno assimilar o que você ensinou. Aprender, não. Ensinou. Estimular este aluno. Exigir com que esse aluno reproduza em pensamento a lição. E depois você tem a oportunidade de rever tudo que você ensinou. E o entusiasmo. Entusiasmar-se pelo que você ensinou. E quem é que vai dirigir esse entusiasmo? O professor. Então, o entusiasmo parte do professor, do seu trabalho, com a sua habilidade de realizar bem a proposta, de fazer bem o que ele tem a fazer e passar ser um líder, se movimentar bem na sala, se apresentar bem, ter autocontrole, ter conhecimento do assunto. Então, tudo isso vai contribuir para que a aprendizagem se efetue. Então, o professor é a alma de tudo isso. Então, por que nós nos preocupamos tanto com o professor e falamos tanto no investimento desse professor? Porque ele é o segredo. Começa por ele e pelo aluno. Mas muitas vezes o professor estimula o aluno, ele forma esse aluno. Ele tem uma postura tão comprometida com aquilo que ele quer ensinar, que ele faz a classe mudar de atitude. E isso ele faz com o seu próprio testemunho. Ele não precisa nem de palavras exortando ninguém. É o seu testemunho, o seu comprometimento com a palavra, os seus ensinos diante a sua atitude diante da palavra de Deus faz com que a classe mude de atitude. Tá? Então, interessante isso, porque o professor é aquele que, sabendo que deve obter um conhecimento mais aperfeiçoado,
vai produzir um conhecimento melhor da sua sala, porque como que ele pode ensinar algo que ele não conhece? Então, o professor vai procurar se aperfeiçoar, vai procurar se atualizar. Então, ele não vai ficar lendo aqueles livros de 30 anos atrás apenas, ele vai procurar ler livros atuais. Então, aí vocês vão dizer, ai, Mamélia, mas aqui você vem com um livro de 100 anos para a gente. Veja só, mas eu estou falando de um livro de 100 anos, mas eu já li outros da pedagogia moderna e sei que o que ele está dizendo aqui tem a ver com o que a pedagogia moderna diz também, não é? Por quê? Se o professor chega na sala e fica lendo a revista, não olha para os alunos e fala assim, irmãos, eu não entendi muito bem esse assunto, eu não tive tempo de estudar. Sabe o que acontece, irmãos? É como um carro que está parado no meio de uma pista cheia de lama, no meio do mato. Imagina você numa estrada, no meio do mato, lá na Caatinga, ou no meio do cerrado, sabe aquelas estradas de terra? E o seu carro fica lá no meio da lama, lá empacado, lá, e você quer sair e continuar andando. Assim fica a sala, não é? Parada, sem poder continuar. Então, o professor precisa tomar cuidado, ele precisa verificar a ordem da lição, a relação que existe entre a lição e a vida dos alunos, conhecer bem o conteúdo, fazer perguntinhas assim, o quê? Como? Por quê? Porque os alunos percebem quando o professor não domina o assunto, mesmo que o professor não diga nada, os alunos percebem. E não é só o aluno que tem que ler a revista em casa. O professor deve ler a revista, estudar a semana inteira. Improvisar nunca foi a melhor resposta. Esse negócio de ter um irmão passando e dizer, oh, irmão, vem aqui, dá aula aqui para essa classe, é um perigo. Então, as escolas dominicais na igreja precisam estar organizadas, no sentido de ter sempre um professor preparado para dar aula para uma classe, caso falte alguém. Para não ter que pegar no pulo para dar aula para aquela sala. Dizer assim, é que ninguém dá valor para ninguém, ninguém se importa com o professor não tem valor para nada, aqui só importa o pastor, ninguém liga para professor de escola dominical, professor de escola dominical não vale nada, por que que eu vou ter que me preocupar de fazer um trabalho mal feito? Ninguém me vê bem feito, ninguém me vê mesmo, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o nosso trabalho, a igreja não se importa. Se quiserem desmarcar o trabalho, o primeiro trabalho que eles vão desmarcar é o trabalho da escola dominical. Isso não é desculpa para fazer um trabalho mal feito. Primeiro, você não está fazendo esse trabalho para ninguém ver. Você está fazendo esse trabalho porque você gosta. Segundo, este trabalho tem um propósito muito maior. E este trabalho tem um prêmio, tem um galardão. E trabalho mal feito não tem presente do Senhor. Então, cuidado também com a erudição, não é? Eu já falei sobre isso, não é? Querer mostrar que sabe muito. Você vai mostrar que sabe muito, mas você vai falar de uma forma que as pessoas entendam. E o aluno? O aluno é aquele que vai se dedicar com interesse à matéria. Aí você vai dar uma aula e você chama o aluno para perto de você.
Você que vai despertar o interesse do aluno, para que o aluno tenha uma atenção ativa e não passiva, porque só olhar e escutar não é aprender. E nós estamos acostumados com aquele tipo de aula que o professor fala, o aluno olha e escuta. E às vezes fala assim, olha, ele está olhando e escutando, ele está aprendendo. Nem sempre. Às vezes ele está olhando e escutando, mas está pensando lá longe, não é? A mente está bem longe. Então, esse é o aluno passivo. Agora, o ativo, aquele que às vezes fala demais, que às vezes até perturba a gente, é aquele que está interessado. É aquele que está comprometido com a sua fala. Eu me lembro de uma irmã que um dia ela me fez uma pergunta sobre... Eu fiz uma relação com as irmãs, eu mostrei o tabernáculo, naquela lição sobre o tabernáculo, e eu mostrei a relação que existia entre o corpo, a alma e o espírito, e as partes do tabernáculo. E qual era a função do corpo, da alma e do espírito. Ela não sabia. E aí ela, mas eu não sabia disso, então quer dizer isso? E quando a gente pensa, quer dizer o quê? Aí ela começou fazendo uma série de perguntas, eu fui respondendo. Daí eu mostrei para ela, quando o Espírito na Bíblia fala com a alma, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Não é? O Espírito falando com a alma. Aí ela, nossa, que interessante! Ela ficou, nossa, ficou super entusiasmada. Na outra aula, essa irmã se sentou mais à frente e ficou o tempo todo com a Bíblia aberta, irmãos. A atitude dela mudou, porque a aula falou com ela. Então, quando nós conseguimos chegar no nosso aluno, é tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso, é tão glorioso quando nós conseguimos alcançar o nosso aluno e trazer o nosso aluno para perto de nós, não é? Então, por isso que é importante o professor orar pelos seus alunos, pedir a Deus por eles, procurar saber como eles estão, conhecer a vida deles, saber sobre particularidades da vida deles. Às vezes, algumas pessoas podem dizer assim, mas o professor não tem que se intrometer na vida dos alunos. Veja só, você é professor. Se você quiser ajudar os seus alunos e contribuir para alcançar a vida espiritual deles, você precisa saber o que se passa com eles. E é claro que você terá uma postura ética adequada de não comentar nem para a sala, nem para os outros, muito menos enquanto você está ensinando o que se passa com seus alunos. É só ali, ó, no particular, entendeu? Porque ali você está conversando, está ajudando. Muitas vezes nós perdemos muitos dos nossos alunos porque não trabalhamos essa questão do acolhimento, como nosso irmão Rogério acabou de colocar aqui. Nós não trabalhamos a questão do acolhimento, e a escola dominical deveria ser um espaço de acolhimento. Deveria ser um espaço de abraçar pessoas. Eu terminei de entrar no mestrado na PUC e eu fiquei admirada com a forma de acolhimento daquela instituição. E olha que eles não são uma instituição particular, paga e tudo mais, não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, como às vezes a gente na igreja precisa disso,
desse abraço carinhoso das pessoas quando chega num lugar, não é? Então, a igreja, na sua escola dominical, precisa acolher as pessoas assim. Tá? Cada aluno tem a sua particularidade. Não podemos achar que os alunos vão ter as mesmas respostas. Eu já vi muitos casos de pastores ler aquele bendito questionário que tomara que isso vá sendo abolido lá no púlpito. Aí o irmãozinho vai lá, levanta a mão e responde. Só que o irmão usa as palavras dele, com toda a simplicidade. Às vezes o irmão até acerta a pergunta, mas o líder do púlpito quer que o irmão responda igual à revista. E daí, o que acontece? Diz, não está errado. E o irmão se sente constrangido na frente da igreja. Quantos de vocês já não presenciaram isso? Então, esta situação é constrangedora para os nossos alunos. Então, é algo que a igreja precisa avaliar, porque não é acolhedora. Porque se nós queremos formar alunos que estejam prontos para resolver problemas, eles não vão dar respostas iguais, porque as pessoas são diferentes. Então, as respostas serão diferenciadas. Nosso foco é ajudar as pessoas a interpretarem a palavra de Deus para resolver problemas. E trabalhar com um aluno desatento é o mesmo que falar com um surdo e um defunto, como diz o John Milton Gregory. Então, se eu quero um aluno que esteja atento para resolver problemas, eu preciso focar nele e ajudá-lo a pensar e não responder igual à revista. Tá? Então, a mente atende aquilo que foca os sentidos. Acho que vocês já tiveram uma palestra sobre sistemas de aprendizagem. Ai, meu Deus, estilos de aprendizagem, não é? Quando você quer chamar a atenção para alguma coisa, você pode mudar o tom de voz. Então, um dia eu estava dando aula de análise sintática, eu queria mostrar que o verbo era o centro da oração. Aí porque o verbo é a alma da oração. Sem o verbo não existe oração. E meu marido estava ouvindo a aula e falou, meu Deus, que é isso? Mas o foco era chamar atenção para o verbo. Então, os gestos também acompanham o que os lábios expressam. No Belém, o meu apelido durante alguns anos era Caramurete, porque diziam que eu imitava todos os gestos do professor Caramuru. Então, a gente tem esse hábito, não é? De gesticular, de ilustrar com a fala, com a voz, com o olhar, quando nós queremos enfatizar algo. Então, o professor ele tem que dar aula com o corpo inteiro. Ele dá aula com a mão, com o olhar, com a boca, ele faz bicos, ele faz caras. Por quê, gente? Porque ele é humano e ele tem que mostrar isso para a sala. E isso toca as pessoas, estimula, porque nós não somos robôs, não é? E o professor nunca pode começar a aula sem prender a atenção da classe. Enquanto a classe
não está ali, ó, atenta à aula, ele não pode começar. Retira todos os elementos que eliminam a atenção para começar a aula. Aconteceu algo na sala que está tirando a atenção para a aula, verifica o que está atrapalhando, elimina, continua a aula. Porque às vezes tem gente conversando e o professor quer falar por cima do ruído. Não dá. Não dá. A aula assim não funciona. A lição precisa ser adaptada à idade dos alunos. Então, uma turma menor tem que ter um tempo menor de aula. Tempo de atenção é tempo de interesse. A turma está perdendo o interesse para ver o que está acontecendo. Se necessário for, comece a cantar, conte uma história. Tenta fazer algum malabarismo para chamar de volta esse interesse. Mas não tenta forçar essa atenção. Tenta ganhar essa atenção de forma carinhosa. Será que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ganhar essa atenção de forma carinhosa. Conta uma história bastante interessante, uma música, para reduzir essa distração. Fazer uma pergunta, se entusiasmar, porque o entusiasmo é contagioso, não é? E assim o professor vai ganhando o aluno. E a linguagem entre o professor e o aluno é esse intercâmbio de pensamentos, não é? De pensamentos e sentimentos. E esse pensamento ele vai correr em duas direções, do aluno para o professor e do professor para o aluno. E agora eu estou pensando, eu estou falando com vocês, não estou vendo vocês, e aí eu fico pensando, o que será que vocês estão pensando, meu Deus do céu? Então, é necessário que o professor entenda bem o aluno e o aluno entenda bem o professor. Por isso, precisa haver esta amizade. Daí a necessidade desse acolhimento, dessa conversa, desse momento que o professor conhece bem o aluno, sabe como ele está, como ele vive, como é a família dele, porque aí eles têm já esse intercâmbio de pensamento e sentimento, e na hora que você está diante da sala dando aula, você consegue compartilhar uma mensagem com eles, não é? E você conhece a linguagem deles. Você sabe como eles se expressam. Aí, por exemplo, eu vou dar aula numa sala de adolescentes, eu posso falar gíria? É claro que não. As gírias não são palavras adequadas para se usar numa igreja. Eu vou usar uma linguagem adequada para os jovens entenderem. Mas isso não quer dizer que eu vou usar gíria. Vou usar uma linguagem que os irmãos entendam, que as irmãs entendam. Da forma correta, da forma compreensível, não é? A linguagem, ela dá essa encarnação. Então, o ensino, quando ele não é transmitido de forma inteligível, a classe não entende. Agora, irmãos, se a gente vê, por exemplo, eu falo assim, por que devemos ficar livre das nossas concupiscências?
Aí os irmãos vão olhar para mim, ou os jovens vão olhar para mim e vai falar assim: o que é isso? Então, eu preciso explicar o que é isso, porque essa é a linguagem bíblica. Mas eu tenho que adaptar a nossa linguagem. Preciso explicar o significado. Então, as ideias, elas antecedem as palavras e corporificam o saber. Então, a palavra não só traz consigo uma ideia, como ela traz consigo um saber incluído. Então, quem fala bem, conhece bem. Então, o professor precisa falar bem. O professor precisa ter um bom vocabulário, não é? Uma boa linguagem ajuda na formação de novos conceitos. Então, a lei da lição. A lição é o processo pelo qual o professor compartilha com os alunos as experiências. Nós temos a nossa lição da EBD. Né? Então, os alunos apreendem através da lição, aquilo que é familiar com aquilo que eles já conhecem. Então, Jesus, nas parábolas, o que ele fazia? Ele ensinava uma lição, mas para ensinar a lição, ele usava elementos do que era familiar, daquilo que os alunos já conheciam, para poder explicar. Então, alguns irmãos falam assim: irmã, mas olha, aqui na revista tem umas palavras que nós não entendemos. Então, qual é o dever do professor? Desmistificar isso. Procurar aquelas palavras que os alunos não entendem, retirar o significado delas e procurar explicar o significado. E simplificar a lição. Deixar a lição mais compreensível para a classe. Não é? Era o que Jesus fazia. Então, quando a lição é ensinada, ela tem que fazer revisão à lição anterior e ser tão bem ensinada que ajuda a entender a próxima. Porque se eu não der a minha aula direito aqui, se eu não ensinar direito a lição 5, o professor que for ensinar a lição 6 vai ter problema para ensinar a lição 6, porque a lição 5 não foi bem ensinada. Tá? Porque cada fato conduz a outro. E quem ensina conduz a novas experiências. Então, as lições, elas levam a outras novidades. Então, o professor precisa tomar cuidado com isso. O professor conduz o aprendiz na tarefa de pensar de modo real para resolver problemas. Então, dúvida. A lição, ela deve trazer dúvida, incerteza, porque quando ele estuda a lição e a lição traz consigo elementos de dúvida, aí ele vai fazer perguntas para a lição e vai aprender. Aí é a fase organizadora, porque ele vai compreender o conteúdo e vai organizar o conteúdo na sua mente. E a atitude crítica, porque ele compreende o conteúdo e agora ele vai se posicionar diante do conteúdo. Ele vai dizer: o que eu acho disso? A dúvida, ele pergunta, ele tem a organização, ele entende, ele tem a atitude crítica, ele se pergunta, e daí ele vai resolver os problemas. E daí, quando ensinamos a lição, nós compartilhamos algo novo. Além de compartilharmos novo, nós adicionamos algo àquilo que ele já descobriu.
e conduzimos o aluno a novas experiências. Tem irmãos que falam assim, eu não vou lá para ir para a escola dominical, eu já sei sobre isso. Engano seu, porque você sempre vai aprender alguma coisa que você não sabia. Então, cada fato conduz a outro e o explica. O velho revela o novo e este confirma e corrige aquele. Então, o professor, no processo de ensino, ele vai estimular a imaginação, a memória, o julgamento. Então, na lição, ele faz tudo isso. Ele estimula a imaginação, a memória, o julgamento. Não é? E de onde vem esse interesse que pode despertar a mente para a aprendizagem? Aí somos nós que vamos estimular, não é? Somos nós que vamos estimular. Somos nós que vamos conduzir a nossa turma. Então, a motivação é fundamental, tá? Para se estabelecer essa conexão moral no início, entre a afetividade e intelecto, porque eu vou fazer o meu aluno gostar do conteúdo. A nossa mente vai atuar nessa construção de conceitos, a nossa mente vai trabalhar para construir esses conceitos no nosso aluno, a nossa mente vai se envolver aí na construção desse conceito, então isso é fundamental. E aí nós temos a lei do processo de ensino. O processo de ensino é o momento em que o professor trabalha com os seus alunos, a infância que é educada conforme a medida de seus poderes, segundo Agostinho. Ela aumentará de contínuo, mas uma vez forçada além dos seus poderes, ela decresce em vez de crescer. Então, o professor precisa verificar que no seu processo de ensino, ele deve obedecer às etapas do processo de aprendizagem. Ele deve respeitar as etapas do processo de aprendizagem, porque algumas pessoas querem partir do complexo para o fácil, e isso não funciona. Então, o conhecimento, ele é trabalhado de uma forma gradativa. Então, é como Paulo não disse que dava primeiro o leite para depois dar uma alimentação mais forte. Não era assim? Com leite eu vos criei. Não era assim que Paulo dizia? Porque Paulo estava falando do processo do ensino, ou seja, eu estou alimentando vocês adequadamente. Então, o processo de ensino é algo que faz progredir. E despertar esse aluno é um momento muito especial. Então, o processo de ensino não é aquele que dá o conhecimento, mas é aquele que estimula os alunos a produzir conhecimento. Então, o professor, ele pode estimular os alunos a buscar o conhecimento, a adquirir o conhecimento. Então, os professores precisam fazer os alunos a trabalharem também. Então, às vezes, o professor dá tudo mastigadinho e não estimula os alunos a pesquisar. Então, o processo de ensino aponta que o professor deve estimular os alunos a pesquisar.
O professor é um excelente guia de aprendizagem. O professor, a educação tem como propósito adquirir conhecimento, desenvolver habilidade, olha aí, eu falei do Perrenot, e competência, te dar condição para pesquisar, te dá condição para estudar. E daí a pergunta é: do que você aprendeu, o que você mais se lembra? Foi daquilo que você estudou sozinho ou daquilo que você aprendeu na escola? Porque nós, principalmente nós que damos aula, nós temos que estudar sozinho, boa parte do tempo. E aprendemos muitas coisas sozinhos. E, às vezes, não temos o professor do nosso lado o tempo todo. Não podemos ter a escola o tempo todo do nosso lado. Mas sabemos que os professores nos ensinaram o processo de estudar, a forma de estudar, como estudar. E essas habilidades que eles nos ensinaram, nós podemos usar sozinhos. Então, isso é para ser usado. Podemos garantir que todo conhecimento venha do professor. O conhecimento é para ser adquirido de forma autônoma, não é? Temos, por exemplo, um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, era autodidata. No entanto, aprendemos a caminhar, caminhando, e não assistindo alguém andar. Então, como é que você vai aprender a estudar? Estudando, e não olhando os outros na biblioteca. Não é? Então, Comênios ensinou também que muitos professores semeiam plantas em vez de sementes. Então, o professor tem que semear a semente, partir dos princípios mais simples, introduzir os alunos repentinamente em um caos de livros e estudos miscelâneos, às vezes dá um susto, mas vai aos poucos, e eles vão aprendendo a como estudar. Comênios também é um dos papas da educação, não é? João Amos Comênios. Ele veio antes de John Milton Gregory. Mas, por exemplo, se a gente for ver o solo, não é? Quando Jesus falou da parábola do semeador, que existem vários tipos de solo e tudo mais, e eu estava meditando, eu fiz uma viagem aí pelas estradas do Brasil, eu passei por várias plantações, e eu vi lugares assim que a terra estava sendo preparada para plantar, aí você passa assim, ó, você vê que ele passou o arado, a terra está fofinha, 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 pronta para receber a semente. Outros solos já são mais resistentes, ali já vai precisar de um trabalho mais intenso para preparar para o plantio, não é? Mas, primeiro, essa terra precisa ser revolvida. Então, o que o professor faz? Ele vai revolver a terra. Né? O professor é como um arado que vai lá e revolve a terra, cutuca o menino, cutuca o irmão, cutuca a irmã, não é que nem o professor Caramudo sempre ensina que o dedo mindinho é aquele que você enfia na orelha e fica cutucando, não é? É bem por isso mesmo, o arado, essa ilustração é minha. Vai, cutuca lá e mexe, revolve a terra. E por que você faz isso? Porque quando você vai plantar, a terra precisa estar fofa, o solo precisa estar bem revolvido, porque na hora que a semente é lançada lá, a água vai penetrar mais facilmente, o ar vai circular mais facilmente e essa terra vai produzir melhor. E a semente vai poder crescer. Mas se esse solo for pedregoso, não vai produzir. Se este solo for totalmente seco, vai ser difícil de produzir. Se essa terra tiver espinhos, como Jesus mostrou também,
não vai produzir. Então, o professor lança a semente. E nós temos diversos tipos de solo na nossa sala. E naquela disposição lá, não é? Que tipo de terra eu estou tendo? Mas a semente é a palavra de Deus. E, neste momento, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. E quanto maior o conhecimento, mais profunda será a reflexão e mais condição você vai ter de continuar com a tua classe, porque você vai se deleitar na palavra de Deus para ensinar. Né? Você vai adaptar a tua lição, você vai colocar exercícios, você vai fazer teus alunos perguntarem o quê, por quê, como, onde, quando, por quem, qual o resultado. Você vai fazer seus alunos se deleitarem diante da palavra de Deus. E a lei do processo de aprendizagem também envolve praticamente a mesma coisa da lei do processo de ensino. É quando o aluno se torna um investigador. É o aluno que busca a prova das suas descobertas. É o aluno que fala, o que essa lição está dizendo? Qual é o seu significado? Como eu posso expressar esse significado na minha linguagem? Eu aceito o que essa lição me diz e por quê? Qual o benefício que essa lição me traz? Como eu posso usar o conhecimento dessa lição e o que essa lição me traz? Essas são as mensagens da lição do processo de aprendizagem. E aí vem as perguntas. Por quê? Qual o motivo dessa lição? Por que eu tenho que estudar essa lição? Né? Nós vimos o pastor Lécio falando. Por que eu tenho que estudar essa lição? Então, você, professor, precisa ter claro o motivo da sua lição. E a lei da revisão e da aplicação. Vamos aplicar essa lição, vamos reexaminar essa lição, vamos rever essa lição, vamos ver aonde essa lição se aplica, onde nós devemos colocar essa lição, o que essa lição tem a ver com a nossa vida. Não é? Então, são questões que devemos verificar para a nossa vida e no aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. Qual é a mensagem que esta lição nos deixa? Não é? E que Isaías 28, 10 e 13 vai falar sobre isso, sobre a revisão que nós devemos fazer da mensagem do Senhor, fazer essa associação de ideias. E os bons mestres são aqueles que fazem a recapitulação dentro da sua aula da lição. Então, quando essas leis do ensino elas são respeitadas, a nossa aula tem outro gosto, não é? Então, se o ministério que o Senhor nos deu é o ministério do ensino, que haja dedicação a ensinar. Que haja compromisso ao ensinar e que haja prazer a ensinar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o Senhor estar atento a tudo isto. Eu agradeço a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.